Pai do Senhor, meus irmãos, meus amigos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nosso Deus está nos concedendo. Hoje eu quero apresentar para os irmãos, os professores, as lições do segundo trimestre de 2023, neste caso aqui a lição para adultos, da CPAD. E tem como tema para esse segundo trimestre, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Um tema muito bem elaborado, bem pensado, orado e chega numa boa hora. E aqui na capa a gente já pode tirar como lição: uma família de mãos dadas, orando antes de fazer a refeição. Isso em nossos dias, meus irmãos, infelizmente está muito raro, né? Acontecer é o que essa imagem está nos mostrando, uma família aqui agradecendo a Deus pelo alimento. Uma correria, as pessoas não têm mais tempo de sentar, de conversar, de agradecer a Deus juntos, fazer oração, culto doméstico. Tudo isso, meus irmãos, está em extinção. Queira Deus que essas lições desse trimestre que sejam uma bênção para a Igreja do Senhor, trazer de volta esses costumes que estão se perdendo no tempo. E aqui do nosso lado à direita, nós temos a relação, né, das lições que nós vamos estudar nesse trimestre, nesse segundo trimestre de 2023. Podem conferir aqui uma por uma, né, os temas de cada lição. São todas lições com certeza abençoadas por Deus. O comentarista da lição é o professor, pastor, conferencista Elienay Cabral. Está aqui o professor Elienay Cabral, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e autor desses livros aqui, ó, relação de livros escritos pelo nosso amado Elienay Cabral. Meus irmãos, entrar nos tópicos e subtópicos da lição. Vamos começar pela lição número 1, quando a família age por conta própria. Vamos, vem comigo. Queridos irmãos, faremos agora a leitura do texto áureo. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. Deus mais Abraão. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela, olha, te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Aí o que aconteceu com Abraão? Ele caiu na risada. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Não zombando de Deus, mas por um fato que a idade deles já era muito avançada. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer o filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Realmente é motivo de riso mesmo, né, irmão? Mas para Deus nada é impossível. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Aí ele já puxou aqui para Ismael, porque Ismael já tinha nascido da escrava egípcia, Agar. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás, até o nome Deus deu, Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua,
para a sua descendência depois dele. Interessante que o nome Isaac significa riso, alegria. Eu acredito que quando Deus viu no coração de Abraão, que ele riu, né? Diante daquela situação, daquele quadro tão difícil de acontecer, aí Deus foi e colocou o nome. Eu vou dar o nome de Isaac, porque tu riu, tu zombou de mim. De Deus ninguém se zomba, irmãos. Deus é o Deus do impossível. A verdade prática diz o seguinte: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Com certeza, meus irmãos, tudo que o crente vai fazer, ele tem primeiramente que consultar o seu Pai Celestial, consultar Deus, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Deus conhece o amanhã. Nós, meus irmãos, não conhecemos nenhum passo que a gente dá na frente da gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Deus, ele conhece tanto agora, no presente e no futuro. Por isso que é importante o crente não tomar nenhuma decisão, seja ela qual for, principalmente familiar, como é o tema da nossa revista, tratando sobre família. Porque se ele não consulta Deus, as consequências são inevitáveis. A gente vai ver no decorrer dessa lição as consequências que trouxe para Abraão e Sara por ter agido sem a permissão de Deus. Ou seja, não esperar em Deus, nas promessas que Deus tinha feito a eles. Queridos irmãos, faremos agora uma análise. Eu não vou ler todo o texto, isso os irmãos podem ler, até o contexto dessas passagens também é muito interessante. E o texto bíblico encontra-se em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, depois o capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5. Fazendo aqui uma análise de cada versículo, onde eu coloquei o significado. Por exemplo, vou dar um exemplo do primeiro. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então esse aqui é o chamado de Abraão. E assim, sequentemente, né, nos versículos, aqui promessa no versículo 2, cuidado e proteção no versículo 3, no versículo 2, falar por Deus, desobediência, versículo 3, falta de fé, versículo 4, consequências, versículo 5, embaraço, consequências pela desobediência. E assim os irmãos podem tirar algum subsídio aqui para melhorar a sua aula no domingo. Introdução. Ao longo deste trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Essa lição, meus irmãos, ela vai trazer riquíssimas lições no dia a dia, no cotidiano das famílias cristãs. Porque não estamos falando aqui de famílias que vivem no mundo. Essas a gente já sabe que vivem à mercê das coisas mundanas. Mas aqui são lições preciosas, com ensinamentos maravilhosos para os cristãos, para os crentes. E nessa oportunidade especificamente ponderamos que, diferente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas, olha aqui, do cotidiano familiar, do dia a dia da família. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúme, rebeldia, porfias, mentiras, mágoa e educação de filhos, dentre outros assuntos. Então, são muitos assuntos, meus irmãos, que estão se vizinhando, né? Ou seja, cercando as famílias cristãs nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. E muitas famílias hoje nem sequer sentam, né? Como a gente viu na capa da revista, nem sequer sentam para conversar, para fazer uma oração, fazer culto doméstico, cear junto. E isso está faltando na família cristã. Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abraão. E Abraão, né? Antes ele era Abraão, depois passou a ser Abraão. Ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria. Isso é um perigo, meus irmãos. Quando o cristão, o casal, a família começa a agir por sua conta própria.
ajudando no cumprimento da promessa, ajudando Deus, né? Pessoas que estavam querendo ajudar Deus a resolver, a se antecipar o que Deus lhe prometeu. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. A palavra-chave da lição é família. Aqui nós temos a ilustração do casal Sarai, Abraão, Isaac. Primeiro ponto da lição: Deus faz promessas a Abraão. Primeiro subtópico: o encontro de Deus com Abraão. Esse texto está exatamente o que está na nossa revista. Farei a leitura, depois um comentário. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã, conforme Gênesis 11, versículo 31, 12, 1 ao 4 de Gênesis. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinham filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 12, versículo 4. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis 21 e o verso 5. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Queridos irmãos, o encontro de Deus com Abraão foi um momento significativo na história da fé judaica cristã. Abraão já tinha uma longa jornada de vitórias e conquistas pessoais, mas ainda não tinha filhos. Deus lhe prometeu uma grande descendência. E finalmente, após 25 anos de espera, nasceu Isaac, o filho da promessa. Essa história nos ensina, meus irmãos, que Deus é fiel às suas promessas, mesmo que a realização delas leve tempo e paciência. Abraão teve que esperar 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Muitas pessoas têm promessa de Deus e quer ver logo o resultado. Muitos não esperam nem uma semana, às vezes nem um dia. Veja o exemplo de Abraão. Ele teve que esperar 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. É importante também salientar que as promessas elas podem demorar mais, devido, meus irmãos, à falta de paciência das pessoas. Elas atrapalham, botam embaraços, como aconteceu com Sara, trazendo aquela egípcia para ter um filho, ou seja, achando que o filho seria o filho da promessa vindo daquela egípcia, da sua escrava. Mas Deus tinha prometido que vinha da própria Sara, do próprio Abraão, o filho da promessa. Por isso, confia em Deus. Deus não falha nas suas promessas. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, 100 anos, mas Ele vai cumprir. Primeiro tópico ainda, Deus faz promessa a Abraão. Vamos agora fazer uma leitura e depois um comentário do segundo subtópico, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, conforme Gênesis 12, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15 e versículo 2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Queridos irmãos, a dúvida diante da espera é uma questão comum para muitos de nós. Como Abraão,
podemos ter dificuldade em confiar na promessa de Deus quando as circunstâncias parecem contrárias. Abraão questionou a Deus sobre como a promessa se cumpriria, já que sua esposa era estéril e ele não tinha filhos. É importante, meus irmãos, lembrar que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar em Deus apesar delas. Abraão olhou para a sua situação, a idade dele, a idade da sua mulher, e ele até achou uma coisa fora do comum. Com certeza, em nossos dias também, um fato desse a gente ia dizer que era impossível. Mas temos que confiar em Deus mesmo diante das coisas impossíveis, porque pode ser impossível para nós humanos, mas para Deus nada é impossível. Por isso, não temos que ter dúvidas diante da situação que a gente acha que não vai ter solução. Mas devemos confiar sim nas promessas de Deus. Iniciaremos agora o terceiro subtópico. Do primeiro ponto ainda, Deus faz promessas a Abraão. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15, verso 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: Eu sou o Senhor. Gênesis 15, versículo 7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, no caso Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis 15, verso 4. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Está escrito no Salmo 89, 34. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Gênesis 16, versículo 2 e versículo 3. O encerramento aqui desse ponto, Deus faz promessas a Abraão. O resumo diz assim: Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvidas, mas o Senhor garante aquilo que promete. Deus, meus irmãos, garantiu a Abraão o cumprimento da promessa. Ele não só reafirmou a promessa de um filho, mas especificou que este seria um filho gerado por Abrão e Sarai, não por um servo. Deus também afirmou que suas promessas são confiáveis, porque ele é fiel e não muda. Apesar disso, meus irmãos, Abrão ainda vacilou na fé e tentou gerar um filho por meio humanos, levando a complicação com Ismael e outros problemas na história de sua família. Além disso, a escolha de Abraão também teve consequências para a descendência de Ismael. Mais tarde, na história bíblica, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque, o filho de Abraão com Sara, se tornaram inimigos. Essa rivalidade persiste até em nossos dias, pois os descendentes de Ismael são os muçulmanos e os descendentes de Isaque são os judeus. Em resumo, a escolha de Abraão de ter um filho com Agar teve consequências graves para a sua família e para a sua relação com Deus. Essa história nos ensina, meus irmãos, a importância de confiar em Deus e de esperar pacientemente pelo cumprimento das suas promessas, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Vamos entrar agora, meus irmãos, no segundo ponto da lição: interferência no plano de Deus. Primeiro subtópico: a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos,
por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Gênesis 16, versículo 2. Naquele tempo era permitido fazer isso para que o homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. 1 Reis 8 e versículo 56. Queridos irmãos, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus mostra a importância de confiar na fidelidade de Deus e esperar pacientemente pelo cumprimento de suas promessas. Em vez de confiar em Deus, Sarai persuadiu seu esposo, Abraão, a tomar sua serva Agar como esposa e conceber um filho com ela. Essa decisão precipitada levou a conflitos familiares e problemas que duraram gerações. Devemos aprender com essa história a não tentar resolver os problemas das nossas próprias maneiras, mas sim confiar em Deus e buscar a sua vontade em tudo o que fazemos. Então, podemos até imaginar, não, mas foi uma boa tentativa de Sarai, já que ela era estéril e poderia, pegar uma escrava e gerar um filho, a lei permitia. Mas só que Deus já tinha feito a promessa, então ela tinha que confiar na promessa. Nós não podemos ter aquele jeitinho brasileiro, de querer resolver as coisas com um jeitinho. Não, nós temos que confiar em Deus. Nosso jeitinho é Deus, acima de tudo e de todas as coisas. Dando continuidade, meus irmãos, ao segundo ponto da lição, interferência no plano de Deus, vamos agora comentar o segundo subtópico, os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16, verso 2. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Queridos irmãos, comentando aqui o segundo subtópico do segundo ponto da lição, os dois vacilam na fé, e isso nos lembra que devemos manter nossa fé firme, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. No início da história, Abrão tinha fé em Deus e acreditava que ele cumpriria sua promessa de dar um filho. No entanto, quando Sarai sugeriu que ele tivesse um filho com Agar, Abrão vacilou na fé e abandonou sua confiança em Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, a importância de manter nossa fé em Deus, mesmo quando somos confrontados com situações desafiadoras. Também devemos ter muito cuidado com os conselhos das pessoas, porque primeiramente a gente deve consultar a Deus, porque Deus é que sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso presente e futuro. Deus sabe o que pode vir lá na frente. Mas as pessoas às vezes podem até te dar um conselho bom, mas elas não sabem se aquele conselho vai ter consequências no futuro. Por isso tem que ter muito cuidado com quem vai receber aconselhamento. Ore, peça a Deus, você tem livre acesso. O véu do templo se rasgou. Nós temos livre acesso a Deus através do seu Filho Jesus Cristo.
Queridos irmãos, faremos agora o terceiro subtópico do segundo ponto, que diz assim: o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo. Além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguia evitar as consequências desastrosas para a sua vida, conforme em Gênesis 16, versículo 5 ao verso 9. Agar engravidou e teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, os judeus e os árabes. O resumo aqui do ponto 2. A precipitação de Sarai gerou consequências na família, que reverberam até os dias atuais em duas nações. Queridos irmãos, o problema da precipitação é uma lição importante para os dias atuais. Precipitação pode levar a consequências desastrosas em nossas vidas, assim como aconteceu com Abraão e Sarai. Devemos aprender a confiar em Deus e buscar sua vontade em nossas decisões, em vez de agir impulsivamente e tentar resolver nossos problemas por nossas próprias forças. Quando tentamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, podemos acabar criando mais problemas para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares. Quando Sarai sugere que Abraão tenha um filho com sua serva egípcia, Agar não parou para pensar nas consequências futuras e Abraão acaba cedendo à sugestão vaidosa de Sarai e tem um filho com Agar, chamado Ismael. A primeira consequência foi a desunião na família. Agar, ao perceber que estava grávida, passou a desprezar Sarai e a se sentir superior a ela. Sarai, por sua vez, passou a maltratar Agar e a culpar Abraão pela situação. Isso gerou muitos conflitos e tensões familiares. Outra consequência foi o distanciamento de Abraão de Deus. A sua escolha de ter um filho com Agar mostrou a sua falta de fé em Deus e na sua promessa de que ele teria um filho com Sarai. Isso acabou por afetar a sua relação com Deus. E a história, meus irmãos, mostra que Abraão só voltou a se aproximar de Deus após a intervenção divina para resolver a situação entre Agar e Sarai. Ou podemos citar também outros personagens bíblicos que enfrentaram situações bem parecidas, em que precisavam confiar em Deus e esperar pacientemente pelo cumprimento de suas promessas. Um dos exemplos muito conhecidos é José. José foi vendido como escravo e preso injustamente antes de se tornar um governador do Egito. Ele poderia muito bem ter se aproveitado da mulher de Potifar, mas ele permaneceu fiel esperando na promessa de Deus. Davi também esperou muitos anos antes de se tornar rei de Israel. Ele enfrentou perseguição do próprio Saul no processo de chegar a ser rei. Essas histórias nos ensinam que a fé e a paciência são importantes virtudes que devemos cultivar em nossas vidas diárias, meus irmãos. Quando confiamos em Deus e esperamos pacientemente pelas suas promessas, podemos ver sua fidelidade se manifestar em nossas vidas de maneiras poderosas e transformadoras. Queridos irmãos, vamos agora comentar o terceiro tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Primeiro subtópico, o conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram
uma situação insustentável dentro deste lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenção especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Esta começou a hostilizar sua serva, conforme Gênesis 16, 4 a 6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. O conflito na família de Abrão mostra como as escolhas precipitadas podem criar conflitos e desarmonia em nossas famílias. O ciúme de Sarai em relação a Agar levou a discórdia e hostilidade dentro da casa de Abrão. Outros personagens bíblicos, como José e seus filhos, também enfrentaram conflitos familiares que foram causados por escolhas precipitadas e falta de confiança em Deus. A lição que podemos tirar disso tudo é que, meus irmãos, devemos buscar a sabedoria de Deus em nossas decisões e buscar resolver os conflitos em nossas famílias com amor e graça. Dando continuidade aqui, meus irmãos, terceiro ponto da lição, as consequências de uma decisão precipitada. Vamos agora comentar o subtópico 2, a fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas, conforme Gênesis 16 e verso 6. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Pode conferir Êxodo 14, versículo 15 ao versículo 18. Queridos irmãos, a fraqueza de Abraão em relação a Sarai nos ensina que devemos ter firmeza em nossas convicções e não ceder à pressão para fazer escolhas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Outros personagens bíblicos, como Daniel e seus amigos, também enfrentaram situações em que precisavam ter firmeza em suas convicções e não ceder à pressão do mundo. A lição que podemos tirar disso é que devemos buscar a fortaleza em Deus para resistir às tentações, às pressões que enfrentamos em nossos dias e em nossas vidas. Sara, por algum momento, Abraão, por algum momento, tiveram seu momento de fraqueza e de falta de confiança nas promessas de Deus, levando eles a agir por conta própria, mas devemos confiar única e exclusivamente em Deus. Meus irmãos, chegamos aqui ao terceiro e último subtópico da terceira parte da lição, as consequências de uma decisão precipitada. O terceiro subtópico tem como título uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos, conforme lá em Gênesis 16 e verso 2. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus
têm o papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Confira 1 Timóteo 3, verso 5 e verso 6. E finalizando aqui, o terceiro ponto da lição: uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. Queridos irmãos, a opinião equivocada de Sarai sobre Deus mostra como é importante ter um conhecimento correto e profundo sobre quem Deus é e como Ele age em nossas vidas. Quando Sarai disse que Deus a havia impedido de gerar, ela estava tendo uma opinião equivocada sobre Deus e a fidelidade de Deus. Outros personagens bíblicos, como Jó e seus amigos, também enfrentaram dificuldades em compreender a natureza de Deus e como Ele age em suas vidas. A lição que podemos tirar disso é que devemos buscar conhecer a Deus mais profundamente e estudar a sua palavra para entender a vontade e sua natureza. E o próprio Deus, Ele nos oferece essas condições. O que Deus mais quer, meus irmãos, é que nós tenhamos intimidade com Ele. A partir do momento que o crente tem intimidade com Deus, ele não cai nessas armadilhas de Satanás. Porque Satanás ele fica trazendo no vento informações erradas, assim como causou esse grande prejuízo na vida de Abraão e de Sarai. Mas que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, possa nos orientar e nos livrar desses mal que andam pelo vento soprado pelo inimigo das nossas almas. Meus irmãos, chegamos à conclusão. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos orientado. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Meus irmãos, graças a Deus por mais esta lição abençoada. Espero que possa ter te ajudado nesses subsídios para que você possa utilizar na sua classe domingo. Também já pedimos para que você se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe, dê seu like, nos ajude para que esse canal possa crescer e possa chegar a mais pessoas com esses subsídios e com certeza vai melhorar o ensinamento nas suas classes nos domingos pela manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente. Amém.